Ela zombou. Por que você não pode ser mais como aquele cara? Eu parei de tentar completamente. Agora ela está presa com um homem que a diminui enquanto eu sou valorizado todos os dias. Olhando para trás, consigo identificar exatamente quando tudo começou a desmoronar, embora não tenha percebido na época. Eu sou Marcos, 32 anos, e trabalho como orientador educacional no Colégio Dom Pedro. Não é glamouroso, mas adoro ajudar jovens a navegar em seus futuros, vê-los descobrindo seu potencial. Eu estava com Jéssica há 5 anos, e pensei que estávamos construindo algo sólido, algo real. Então Tiago se mudou para a casa ao lado. Tiago era tudo que eu não era: chamativo, barulhento, sempre falando sobre sua startup de tecnologia e o último carro de luxo que havia alugado. As comparações começaram no nosso primeiro churrasco de vizinhança no verão passado. Tiago acabou de voltar de Dubai e Jéssica mencionou casualmente enquanto eu virava os hambúrgueres. Deve ser bom viajar assim. Dei de ombros. Tínhamos acabado de fazer uma viagem de camping para o parque estadual, que pensei que ela tinha curtido. Mas os comentários continuaram vindo. Tiago está levando a Vanessa para aquele restaurante 5 estrelas novo do centro. Você viu o relógio do Tiago? Rolex, aparentemente. Tiago diz que sucesso real significa múltiplas fontes de renda. Notei ela navegando constantemente pelas redes sociais dele, curtindo fotos de jantares caros e sacolas de grife. Enquanto isso, eu passava meus fins de semana reformando nosso quintal, construindo canteiros elevados e uma pérgola porque Jéssica uma vez mencionou querer um espaço ao ar livre aconchegante. Quando terminei, ela mal levantou os olhos do telefone. Que legal, Marcos. Meio antiquado, né? Antiquado. Essa palavra doeu mais do que eu queria admitir. Eu estava dando gestos carinhosos a ela, mas ela queria grandes demonstrações de riqueza que eu não podia oferecer com o salário de um educador. Passei 2 meses planejando o 30º aniversário de Jéssica, querendo torná-lo perfeito. Criei uma caça ao tesouro elaborada pela nossa cidade, cada parada representando um marco no nosso relacionamento. A cafeteria onde tivemos nosso primeiro encontro, o parque onde disse que a amava, o cinema onde assistimos aquele filme de terror terrível e rimos durante o tempo todo. Em cada local, eu tinha escondido um presente feito à mão, uma foto emoldurada, uma playlist de músicas que me lembravam dela, uma carta descrevendo o que aquele momento significava para mim. O destino final era o jardim botânico onde nos beijamos pela primeira vez sob as cerejeiras. Eu tinha reservado o gazebo e o enchido com suas flores favoritas. Mas desde a primeira pista, algo estava errado. Jéssica ficava verificando o telefone, navegando pelo Instagram com essa expressão distante. Tiago acabou de postar, ela disse na 3ª parada. Ele levou a Vanessa em um passeio surpresa de helicóptero para a região vinícola no aniversário dela mês passado. Consegue imaginar? Tentei redirecionar sua atenção para a memória que estava recriando, mas ela mal olhou para a colagem de fotos que eu tinha feito. Que fofo, Marcos. Sério mesmo. Fofo. Não incrível, não carinhoso, não romântico. Fofo. Quando chegamos ao Jardim Botânico, minha empolgação havia se transformado em pavor. Apresentei o presente final, um álbum de fotos personalizado em couro chronicando nossos 5 anos inteiros juntos. Cada ingresso de show, cada selfie boba, cada bilhete escrito à mão. Horas de trabalho, milhares de memórias. Jéssica folheou mecanicamente, com um rosto inexpressivo. Então seu telefone vibrou. Meu Deus, ela ofegou, olhando para a tela. Tiago acabou de postar. Ele comprou uma BMW para Vanessa. Uma BMW, Marcos. De aniversário. Vi seu rosto se transformar em inveja, desejo, e algo que parecia nojo quando ela olhou para meu álbum cuidadosamente feito. O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. Por que você não pode ser mais como o Tiago? As palavras explodiram dela como se ela estivesse as segurando por meses. Por que você não pode ter ambição? Por que você não pode querer mais do que essa vida pateticamente comum? Tenho 30 anos. E o que tenho para mostrar? Um namorado que acha que scrapbooker é um grande gesto? Cada palavra caiu como um golpe físico. Fiquei lá entre as rosas que eu tinha arranjado, segurando um álbum que de repente parecia inútil. Você está tão contente sendo medíocre, ela continuou, sua voz se elevando. Um orientador educacional. Para sempre. Sem ambição de avançar, de construir algo maior. Tiago está construindo um império enquanto você está ajudando adolescentes a preencher candidaturas para a faculdade. Você sabe o quão constrangedor isso é quando as pessoas perguntam o que meu namorado faz?
Algo dentro de mim ficou quieto e frio. Entendo, eu disse, minha voz firme apesar do terremoto acontecendo no meu peito. Então você deveria ir buscar a vida que realmente quer. Você está livre, Jéssica. Seu rosto mudou instantaneamente choque, depois pânico. Espera, o quê? Marcos, eu não quis dizer, mas eu já estava indo embora, pegando meu telefone para chamar um táxi. Atrás de mim, ouvi seus saltos clicando no caminho de pedra enquanto ela corria atrás de mim. Marcos! Marcos, para! Eu estava só frustrada. Não seja tão sensível. Não me virei. Bloqueei seu número quando o carro chegou, e quando ela alcançou o estacionamento, eu já tinha ido embora. Pela janela, vi ela parada lá sozinha no seu vestido caro, cercada por todas aquelas rosas, finalmente conseguindo o drama que ela parecia desejar. Dirigi direto para a casa da minha irmã Raquel, apareci na porta dela com nada além da minha carteira e telefone. Ela olhou para o meu rosto e me puxou para dentro sem perguntas. Por 2 dias, fiquei no quarto de hóspedes dela e desmontei sistematicamente minha vida com Jéssica. Mudei todas as senhas que ela conhecia, cancelei os serviços de streaming compartilhados que eu estava pagando, transferi minha parte das contas de serviços públicos só para o meu nome. Documentei tudo numa planilha, cada despesa compartilhada, cada item que eu tinha comprado para nosso apartamento, cada complicação financeira que precisava ser desfeita. O marido da Raquel, Denis, um advogado, me ajudou a revisar nosso contrato de aluguel. Você está sendo inteligente sobre isso, ele disse, olhando os documentos. A maioria das pessoas toma decisões emocionais e se arrepende depois. Mas isso não era emocional. Era a mente mais clara que eu havia tido em meses. No 3º dia, voltei ao apartamento com Raquel como minha testemunha. O carro de Jéssica estava na garagem, ela provavelmente estava acampada lá, esperando por mim. No momento em que entrei pela porta, ela se jogou em mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Marcos! Graças a Deus! Eu estava tão preocupada. Você não pode simplesmente desaparecer assim. Desviei, deixando seu impulso a levar para além de mim. Estou aqui para pegar minhas coisas. Raquel vai me ajudar a empacotar. Empacotar? Marcos, não, precisamos conversar sobre isso. Sua voz ficou mais aguda, aquela manipulação familiar se infiltrando. Eu estava tendo um dia ruim. Você está exagerando por causa de um dia ruim. Peguei meu telefone e abri o app de notas onde eu estava documentando suas comparações nos últimos 6 meses. 15 de junho, Tiago nunca me faria dirigir um carro tão velho assim. 2 de julho, talvez eu devesse namorar alguém com objetivos de carreira reais. 23 de agosto, a namorada do Tiago não precisa se preocupar com dinheiro. Devo continuar. Seu rosto ficou branco. Você estava mantendo uma lista? 4 de setembro, continuei, minha voz nivelada. Você disse ao Tiago no churrasco dele que meu trabalho era fofo, mas não exatamente impressionante. 18 de setembro, você sugeriu que eu estava desperdiçando meu potencial. 2 de outubro, para. Ok, para. Ela estava chorando mais forte agora, rímel escorrendo pelas bochechas. Então eu estava frustrada às vezes. Casais reclamam. Isso não significa nada. Peguei meu telefone novamente, desta vez abrindo uma gravação de voz. A voz dela preencheu o ambiente, cristalina de 2 semanas atrás quando ela pensou que eu estava dormindo. Quer dizer, ele é legal e estável, mas isso é suficiente? Tiago diz que sou muito bonita para me conformar. Talvez eu devesse só ficar até alguém melhor aparecer. A cor drenou completamente do rosto de Jéssica quando ela ouviu suas próprias palavras reproduzidas. Ela olhou entre mim e Raquel, sua boca abrindo e fechando como um peixe. Marcos, eu não quis dizer. Você quis dizer, eu disse calmamente. E tudo bem. Mas não vou ficar esperando para ser uma opção temporária. Entreguei a ela um envelope. Dentro estava uma lista itemizada de despesas compartilhadas, a metade dela de tudo que eu tinha coberto nos últimos 3 meses porque ela estava economizando para algo especial. Total, R$ 2.347. Espero o pagamento em 30 dias. Também, estou quebrando o contrato de aluguel. Você tem 30 dias para encontrar um lugar novo ou assumir o aluguel completo. Você não pode simplesmente me deixar, ela gritou, suas lágrimas se transformando em raiva. Depois de 5 anos, você vai jogar tudo fora porque eu machuquei seus sentimentos? Não, eu disse, já indo para o quarto para empacotar. Estou saindo porque você me mostrou exatamente o quão pouco eu significava para você. Há uma diferença.
Ela me seguiu, alternando entre pedidos de desculpas chorosos e acusações gritadas, mas me movi pelo apartamento como um fantasma, coletando meus pertences com precisão mecânica. Raquel ficou de guarda, documentando tudo discretamente com seu telefone caso Jéssica tentasse alegar que eu tinha roubado alguma coisa. O golpe final veio quando entreguei as chaves para Jéssica. Vou ter meu nome removido de tudo até o final da semana. Meu advogado vai entrar em contato sobre o aluguel. Seu advogado. Sua voz rachou. Marcos, por favor, eu te amo. Eu estava só com medo do futuro, sobre dinheiro, sobre ter que realmente contribuir em vez de só criticar. Terminei. Tchau, Jéssica. Enquanto saí com minhas caixas, ouvi ela desabar no sofá, gemendo dramaticamente. Mas não senti nada. A mulher que eu havia amado tinha ido embora, se ela realmente tinha existido. O que restava era só alguém que tinha usado o rosto dela enquanto esperava por uma oferta melhor. A primeira semana depois de deixar Jéssica, me senti como se estivesse prendendo a respiração por anos e finalmente pudesse exalar. Me mudei para um pequeno apartamento de um quarto do outro lado da cidade, nada chique, mas era meu. Não mais andar em ovos, não mais me comparar com Tiago ou qualquer outra pessoa. Só eu, descobrindo quem eu era sem a decepção de alguém pressionando meus ombros. Me inscrevi em aulas noturnas de MBA na faculdade comunitária, algo que eu queria fazer há anos, mas Jéssica tinha dispensado como inútil já que eu não ia usar mesmo. Descobri que adorei. Estratégia, comportamento organizacional, gestão financeira, devorei cada aula como se estivesse faminto. Minha professora, doutora Williams, me chamou depois da aula uma noite. Você tem uma aptidão real para isso, Marcos. Já considerou administração educacional? Eu não tinha, mas de repente a ideia de me tornar diretor, de moldar sistemas escolares inteiros em vez de apenas orientar estudantes individuais, acendeu algo dentro de mim. Me juntei a um clube de ciclismo que se encontrava nas manhãs de sábado, pedalando pela cidade enquanto o sol nascia. Jéssica sempre reclamava que ciclismo era chato e suado, então eu havia parado. Agora, pedalando por ruas vazias com um grupo de estranhos amigáveis, lembrei por que eu havia amado isso. A queimação nas pernas, o vento no rosto, a alegria simples do movimento. Comecei a ser voluntário num programa de mentoria para jovens nas noites de terça, trabalhando com crianças em situação de risco que precisavam de orientação além do que a escola podia oferecer. Uma criança, de chão, me lembrou por que eu havia escolhido esta profissão em primeiro lugar. Senhor Marcos, ele disse depois da nossa sessão, o senhor realmente escuta. A maioria dos adultos só fala com a gente. Essa validação significou mais do que qualquer elogio que Jéssica já tinha me dado. Retomei velhos hobbies que eu havia abandonado para dar tempo para o calendário social infinito dela. Pintura, peças abstratas terríveis que pareciam pinturas a dedo de criança do jardim de infância, mas me faziam feliz. Violão, estava aprendendo através de vídeos do YouTube, lutando com acordes básicos na minha sala de estar. Até comecei a ir a noites de microfone aberto numa cafeteria do centro. Só para assistir, absorvendo a coragem que precisava para pessoas compartilharem sua arte. Foi lá que conheci Grace. Ela era voluntária no mesmo programa de mentoria, embora nossos horários não tivessem se sobreposto até o encontro mensal da organização. Grace era veterinária, 30 e poucos anos, com rugas de riso ao redor dos olhos e terra perpetuamente sob as unhas do seu trabalho. Ela se vestia praticamente, dirigia um Subaru de 10 anos, e tinha essa forma de fazer todos ao seu redor se sentirem vistos. Você trabalha com o de chão, né? Ela perguntou, sentando ao meu lado no encontro. Aquele garoto fala de você constantemente. Diz que você está ensinando ele a acreditar nele mesmo. Conversamos por 3 horas naquela noite sobre nosso trabalho, nossos sonhos, nossas frustrações com sistemas que falhavam com crianças que mais precisavam deles. Nenhuma vez ela perguntou sobre meu salário ou meu carro ou me comparou com qualquer outra pessoa. Ela ficou fascinada com meus estudos de MBA, fazendo perguntas perspicazes sobre como eu aplicaria princípios de negócios à educação. Isso é brilhante, ela disse quando expliquei minhas ideias para reestruturar serviços estudantis. O sistema escolar precisa de mais pessoas que pensam como você. Me senti me abrindo como uma planta que havia sido mantida no escuro por muito tempo. 3 meses após o término, fui chamado no escritório do diretor Henderson. Meu coração disparou e Jéssica tinha feito algo? Registrado alguma reclamação? Mas Henderson estava sorrindo. Marcos, estou me aposentando no final do ano. Recomendei você para a posição de vice-diretor.
Vem com um aumento significativo e te coloca no caminho para a administração. Fiquei lá sentado, atordoado. Jéssica tinha me incomodado por anos sobre avanço, sobre ambição, sobre ser mais. E agora, sem sua crítica constante, sem tentar provar nada para ninguém, estava acontecendo naturalmente. O aumento era R$ 42.000 anuais. Não liguei para Jéssica. Não postei sobre isso. Não precisava de validação externa. Liguei para Raquel, que gritou tão alto que tive que afastar o telefone da orelha, e então levei Grace ao nosso food truck de tacos favorito para comemorar. Você mereceu isso, Grace disse, apertando minha mão sobre a mesa plástica de piquenique. Não porque você mudou quem você é, mas porque você finalmente está livre para ser completamente você mesmo. Meus amigos notaram a transformação. Cara, você é como uma pessoa diferente, meu amigo Tiago disse na noite do pôquer. Você está realmente divertido de novo. Quando foi a última vez que você fez uma piada? Jéssica teria calado isso em segundos. Ele estava certo. Eu estava mais leve, mais engraçado, mais presente. O peso da decepção perpétua de Jéssica estava me esmagando, e eu nem havia percebido até ele ter ido embora. Estava me tornando alguém que eu realmente gostava, não alguém moldado pelos padrões impossíveis de outra pessoa, mas autenticamente, confusamente, felizmente eu mesmo. Soube sobre Jéssica e Tiago através da nossa amiga mútua Sofia, que me mandou uma mensagem uma tarde. Você não vai acreditar nisso. Jéssica está com o Tiago agora. Tipo, namorando oficialmente. Olhei para a mensagem, esperando pelo soco no estômago de ciúme ou arrependimento. Nada veio. Apenas uma curiosidade suave sobre quanto tempo levaria para ela perceber que Tiago não era o prêmio que ela havia imaginado. Bom para eles, respondi. Sofia ligou imediatamente. Só isso? Bom para eles? Marcos, ela te deixou por ele. Ela me deixou porque queria algo que eu não podia dar a ela. Espero que encontre. 3 semanas depois, Sofia ligou novamente, desta vez com urgência na voz. Ok, então esbarrei com a Jéssica no supermercado. Ela estava terrível. Tipo, genuinamente terrível. Perguntei se estava tudo bem e ela praticamente desabou em lágrimas no corredor dos produtos de limpeza. Aparentemente, Tiago havia mostrado suas verdadeiras cores rapidamente. Dentro de 2 semanas de namoro com Jéssica, ele havia exigido que ela largasse seu emprego de marketing porque queria ela disponível quando ele precisasse dela. Ele alegou que namoradas de homens bem-sucedidos não trabalhavam, elas focavam em ficar bonitas e dar apoio. Jéssica, desesperada para provar que este era o upgrade que ela queria, realmente fez isso. Então o comportamento controlador escalou. Tiago monitorava o telefone dela, criticava sua aparência constantemente, e a humilhava em reuniões sociais. Vi eles no restaurante Miller semana passada, Sofia continuou. Tiago estava gritando com ela na frente de todos porque ela sugeriu dividir a conta do aperitivo. Chamou ela de interesseira, disse que ela tinha sorte dele mesmo namorar alguém do nível dela. Marcos, ela estava chorando na salada. Senti um lampejo de simpatia, mas estava distante, como sentir pena de um estranho. Isso é horrível. Ela deveria deixá-lo. Ela não vai. Ela se convenceu de que isso era o que queria, um homem bem-sucedido e ambicioso que assume o controle. A próxima atualização veio de Tiago, que trabalhava com imóveis comerciais. Cara, você escapou de um míssil nuclear. A empresa do Tiago é completamente falsa. Ele não tem investidores, sem receita, tudo é fumaça e espelhos. Ele está endividado até o pescoço, daqueles carros são alugados em taxas predatórias, a casa dele é alugada, ele tem 6 cartões de crédito no limite. O cara é uma fraude vivendo no tempo emprestado e dinheiro emprestado. Pensei sobre a obsessão de Jéssica com o estilo de vida de Tiago, como ela havia sacrificado tudo real pela ilusão de sucesso. A ironia era quase poética. 2 meses após eles começarem a namorar, Sofia me mandou os screenshots. Tiago havia terminado com Jéssica via mensagem de texto. Você não é gostosa suficiente para ser tão pobre. Pensei que você tinha dinheiro guardado. Você é basicamente inútil para mim. Apague meu número. A mensagem de acompanhamento foi ainda pior. Ah, e você é ruim de cama e sua risada é irritante. Bloqueada. Jéssica tinha sido despejada do apartamento de Tiago no mesmo dia, ele literalmente colocou os pertences dela em sacos de lixo no meio-fio. Ela havia perdido seu emprego porque estava ligando fingindo estar doente constantemente, passando dias inteiros chorando sobre o relacionamento deles.
Suas economias tinham ido embora, gastas em roupas de grife e jantares caros tentando acompanhar o estilo de vida falso de Tiago. Ela está morando com a mãe agora, Sofia disse calmamente. Naquele apartamento pequeno 1 hora fora da cidade. Ela está se candidatando para empregos no varejo porque nenhuma empresa de marketing vai contratá-la depois que ela saiu tão abruptamente. A mãe está furiosa, fica perguntando como ela foi de ter um namorado estável com um bom emprego para estar com 30 anos e desempregada, morando na cama de solteiro da infância. Eu deveria ter me sentido vingado. Em vez disso, só me senti cansado. Espero que ela se restabeleça, disse, e era verdade. Não porque eu a queria de volta, mas porque assistir alguém se autodestruir não era satisfatório, era só triste. Enquanto isso, Grace e eu estávamos ficando sérios. Ela conheceu Raquel, que imediatamente me puxou de lado e sussurrou: "Meu Deus, ela é perfeita para você. Não estrague isso." Grace riu das minhas piadas terríveis, ficou empolgada com meus projetos de MBA, e apareceu na minha estreia no microfone aberto onde massacrei um cover de Wonderwall, mas ela aplaudiu como se eu fosse uma estrela do rock. "Sabe o que eu amo em você?" ela disse uma noite, enroscada no meu sofá. "Você está contente em construir algo significativo em vez de só perseguir o que parece impressionante. Você valoriza a substância sobre a aparência." Beijei sua testa, pensando sobre como Jéssica havia chamado exatamente essa qualidade de patética e sem ambição. O problema de uma pessoa era o sonho de outra. O universo funcionava de maneiras misteriosas. A campanha de Jéssica para me reconquistar começou exatamente 3 semanas depois de Tiago a ter dispensado. A primeira ligação veio à meia-noite de um número desconhecido. Eu já estava dormindo, aninhado ao lado de Grace depois de uma noite de filme. "Marcos? Marcos, por favor não desligue. É a Jéssica. Sei que sou a última pessoa que você quer ouvir, mas preciso falar com você. Cometi um erro enorme. Tiago foi horrível, tudo era mentira, e percebo agora que você era a única coisa boa na minha vida." Desliguei e bloqueei o número. No dia seguinte, 3 ligações mais de números diferentes. Bloqueei todos. Então ela escalou. Apareceu no colégio Dom Pedro, esperando perto do meu carro depois da escola. Segurança teve que escoltá-la para fora do campus quando ela se recusou a sair. "Você não pode simplesmente me ignorar", ela gritou enquanto o guarda Davis a acompanhava até o portão. "Tivemos 5 anos juntos. Isso significa alguma coisa." Solicitei uma ordem de restrição naquela tarde. Minha advogada, colega do Dennis, Amanda, foi direta: "Documente tudo. Cada ligação, cada mensagem, cada aparição. Isso é assédio." A mãe de Jéssica, Patrícia, ligou em seguida, sua voz tensa com polidez forçada. "Marcos, sei que as coisas terminaram mal, mas a Jéssica está tendo um colapso completo. Ela não está comendo, mal dormindo. Ela precisa de encerramento. Como namorado dela de 5 anos, você não sente alguma responsabilidade pelo bem-estar dela?" Respirei fundo, mantendo minha voz nivelada. "Patrícia, eu era namorado dela. Passado. Jéssica fez suas escolhas, ela me deixou por alguém que percebia como melhor. Essas escolhas levaram a consequências. O bem-estar dela não é minha responsabilidade." "Você está sendo cruel. Ela está sofrendo." "Ela está sofrendo por suas próprias decisões. Lamento que esteja lutando, mas me ligar não vai mudar nada. Ela precisa de ajuda profissional, não de mim." Patrícia desligou na minha cara. O assédio continuou através das redes sociais. Jéssica criou perfis falsos para monitorar minha vida. Miguel Davidson solicitou me seguir no Instagram. Sarah Thompson tentou se conectar no LinkedIn. Grace os encontrou imediatamente. "Querido, olha isso", ela disse, me mostrando seu telefone. Jéssica tinha enviado a ela uma série de mensagens alegando que eu estava mandando mensagens para ela, querendo voltar, que Grace era a outra mulher. As capturas de tela eram obviamente editadas, fonte errada, bolhas de mensagem com cores diferentes, minha foto de perfil de 2 anos atrás. Grace e eu rimos juntos do trabalho amador de falsificação. "Ela está realmente desesperada", Grace disse, balançando a cabeça. Devo responder: "Não, ela está só tentando conseguir uma reação. Vamos tomar sorvete em vez disso." Mas o desespero de Jéssica atingiu seu pico no casamento da Raquel. Eu estava levando Grace aos nossos assentos quando ouvi uma comoção na entrada. Jéssica havia de alguma forma passado pela segurança, vestida inapropriadamente num vestido branco justo que só podia ser interpretado como uma tentativa de ofuscar a noiva.
Ela me avistou do outro lado do salão e seu rosto se iluminou com determinação maníaca. Marcos, ela gritou, empurrando pela multidão. Marcos, espera. Preciso falar com você. Todos se viraram para olhar enquanto ela corria em minha direção, saltos clicando no chão de mármore. Instintivamente me posicionei na frente de Grace, protegendo-a. Jéssica, você precisa sair. Agora. Não. Não até você me ouvir. Ela agarrou meu braço, seus dedos se cravando desesperadamente. Estou grávida. É seu. Você não pode abandonar seu próprio filho. O salão de recepção inteiro ficou em silêncio. Olhei para ela, realmente olhei para ela. O desespero nos olhos, as mãos tremendo, a forma como ela não conseguia bem encontrar meu olhar. Ela estava mentindo. E mal, Jéssica, terminamos há 4 meses e não nos vimos desde então. Se você está grávida, o que duvido, definitivamente não é meu. É. Estou grávida há 3 meses. Estávamos juntos então. Não estávamos juntos há 3 meses. Tente de novo. O marido da Raquel, Dennis, apareceu com 2 guardas de segurança. Senhora, precisa sair imediatamente ou chamaremos a polícia. Marcos, por favor. A voz de Jéssica subiu para um grito enquanto os guardas pegaram seus braços. Eu te amo. Cometi um erro. Não jogue fora nosso futuro. Não há futuro, eu disse calmamente. Não houve um desde que você escolheu Tiago ao invés de mim. Você precisa seguir em frente, Jéssica. Procure ajuda. Enquanto a segurança a escoltava para fora, ela estava gritando sobre como eu me arrependeria disso, como estava cometendo o maior erro da minha vida, como ninguém jamais me amara como ela. Sua voz ecoou pelo salão até as portas finalmente se fecharem atrás dela. Me virei para encontrar 200 convidados do casamento me encarando em vários estados de choque e curiosidade. Grace apertou minha mão, seu rosto calmo e apoiador. Raquel se aproximou, seu vestido de noiva farfalhando. Sinto muito, Marcos. Não tenho ideia de como ela entrou. Não foi sua culpa, disse, dando um abraço na minha irmã. Vamos não deixar ela estragar seu dia. O DJ, sentindo a necessidade de passar da situação constrangedora, começou a tocar música animada. Em minutos, as pessoas estavam dançando, o drama já se tornando a história do casamento que eles contariam por anos. Grace me puxou para a pista de dança. Você está bem? Ela perguntou, seus braços ao redor do meu pescoço. Estou perfeito, disse, e era verdade. Por cima do ombro de Grace, pude ver pela janela onde Jéssica estava sentada no meio-fio, rímel escorrendo, parecendo totalmente derrotada. Parte de mim sentiu pena dela. Mas, principalmente, eu apenas me senti grato por ter escapado quando escapei. Dançamos até meus pés doerem, cercados por pessoas que realmente se importavam comigo, segurando alguém que via meu valor. O drama de Jéssica não podia tocar nisso. 6 meses após o casamento da Raquel, eu estava no salão de baile do Centro Comunitário de Lisboa aceitando um prêmio pelo meu trabalho com jovens em situação de risco. O programa de mentoria havia crescido significativamente sob minha orientação. Tínhamos ajudado 43 crianças a entrarem na faculdade, conseguido bolsas de estudo totalizando mais de R$200 mil, e reduzido as taxas de evasão escolar em 18% no nosso distrito. Grace estava ao meu lado num vestido azul marinho simples, sua mão descansando nas minhas costas enquanto o prefeito Shen apresentava a placa. Marcos Rodrigues representa o melhor da nossa comunidade, o prefeito disse. Ele não busca reconhecimento ou glória. Ele simplesmente aparece todos os dias e muda vidas. O aplauso foi estrondoso. Captei o olho da diretora Henderson na multidão, ela piscou para mim. Minha promoção para vice-diretora havia sido anunciada na semana passada, e eu começaria no outono. Tudo pelo que eu havia trabalhado estava finalmente se juntando, não porque eu havia perseguido desesperadamente, mas porque eu havia focado em fazer trabalho que importava. A recepção depois estava cheia de colegas, estudantes, famílias que eu havia ajudado, e amigos que me apoiaram durante o ano mais difícil da minha vida. Eu estava conversando com a mãe do Dichão sobre sua aceitação na Universidade Estadual quando a avistei. Jéssica estava perto da mesa de ponche, parecendo completamente fora do lugar. Ela havia claramente tentado se arrumar, um vestido de coquetel que pendia frouxo em sua estrutura, sugerindo perda de peso que ela não podia se dar ao luxo. Mas foi sua expressão que me chamou a atenção, confiança forçada mal mascarando desespero. Ao lado dela estava um homem na casa dos 40, careca, usando um terno mal ajustado que havia visto dias melhores.
Ele parecia desconfortável, verificando seu telefone constantemente enquanto Jéssica se agarrava ao seu braço como uma boia salva-vidas. Marcos! A voz de Jéssica cortou a multidão enquanto ela se aproximava, arrastando o homem atrás dela. Parabéns pelo seu prêmio. Você se lembra do Preston, né? Meu noivo. Eu não me lembrava do Preston, mas estendi minha mão educadamente. Prazer em conhecê-lo. Parabéns pelo noivado. O aperto de mão de Preston era mole, distraído. O sorriso de Jéssica era maníaco. Vamos nos casar na primavera. Preston é contador. Muito estável, muito responsável. Exatamente o que eu preciso. A ênfase em responsável estava claramente destinada a convencer mais a ela mesma do que a mim. Grace apareceu ao meu lado, deslizando seu braço pelo meu com afeição fácil. Oi, eu sou Grace, namorada do Marcos. Os olhos de Jéssica piscaram sobre Grace com ciúme mal disfarçado, notando seu sorriso genuíno, a forma como eu inconscientemente me inclinei para ela, os brincos de diamante em suas orelhas que falavam de riqueza quieta ao invés de flash desesperado. Sim, eu ouvi, Jéssica disse tensamente. Marcos mencionou você. Você é veterinária? Sou. Acabei de abrir minha própria clínica. Na verdade, tem sido um sonho meu por anos. Que legal! Clínica para animais pequenos? Principalmente, embora eu faça algum trabalho com animais exóticos também. Há uma necessidade real para isso na área. Vi Jéssica calcular, tentando encontrar um ângulo para provar que sua vida era melhor. Antes que ela pudesse responder, uma comoção irrompeu perto da entrada. Tiago havia chegado, mas não como convidado, ele estava usando um uniforme de garçom, carregando uma bandeja de taças de champanhe. Nossos olhos se encontraram do outro lado do salão, e seu rosto ficou vermelho de humilhação. O poderoso empreendedor de tecnologia, reduzido a servir casamentos e eventos comunitários. O rosto de Jéssica ficou branco. Tiago? O que você está? Por que você está? Tiago se aproximou do nosso grupo com relutância visível, sua mandíbula tensa. Champanhe, ele ofereceu, segurando a bandeja com mãos trêmulas. Tiago está trabalhando aqui. A voz de Jéssica ficou mais aguda. Pensei que você disse que seu negócio estava só passando por um contratempo temporário. Meu negócio faliu, Tiago disse secamente. Acontece que investidores não apreciam fraude. Perdi tudo. Declarei falência há 3 meses. Preston ficou de repente muito interessado nesta conversa, seu telefone esquecido. Falido? Pensei que você disse estou me recolocando, Tiago cortou, então olhou para Jéssica com veneno inconfundível. O que é mais do que posso dizer de algumas pessoas que tentaram me arrastar ainda mais para baixo? O que isso quer dizer? Jéssica exigiu. Tiago riu, áspero e amargo. Devo contar a eles, Jéssica? Sobre como você me implorou para te aceitar de volta depois que te dispensei. Como você se ofereceu para pagar minhas dívidas com dinheiro que você não tinha. Como você apareceu no meu apartamento às 2 da manhã chorando sobre como tinha arruinado sua vida. O rosto de Jéssica foi de branco para vermelho. Isso não é, você está mentindo, como você me perseguiu por 2 meses? Ligou para minha mãe? Tentou me fazer ser demitido deste emprego de garçom? A voz de Tiago subiu com cada acusação. Tive que ameaçar uma ordem de restrição só para fazer você me deixar em paz. Preston se virou para Jéssica, sua expressão mudando de confusão para nojo. Você me disse que mal havia namorado alguém antes de mim. Que seu ex-namorado estava obcecado por você e era por isso que precisava de tempo para se curar. Preston, ele está exagerando, você disse que estava focando na sua carreira. A voz de Preston rachou. Me disse que era uma executiva de marketing bem-sucedida fazendo uma pausa. Eu era. Quer dizer, eu tinha um emprego, e então ela largou o emprego para ser minha namorada troféu. Tiago interrompeu com satisfação cruel. Exceto que ela não era troféu suficiente. Não inteligente suficiente, não bonita suficiente, não rica suficiente. Ela era só desesperadamente pegajosa e completamente iludida sobre o que trazia para a mesa. A multidão ao nosso redor havia ficado em silêncio, todos assistindo o drama se desenrolar. Jéssica olhou ao redor selvagemente, vendo o julgamento em cada rosto, a piedade, a Schadenfreude. Preston, por favor, deixe-me explicar, você me usou, Preston disse calmamente, se afastando dela. Você viu um cara estável com um emprego e pensou que tinha encontrado sua rede de segurança. Foi isso que ele te chamou, né? Ele gesticulou para mim. Sua rede de segurança financeira? Eu nunca havia dito isso a Preston, o que significava que Jéssica havia.
Ela havia literalmente dito ao seu novo noivo que via homens como recursos financeiros. Preston tirou o anel do dedo dela, uma banda modesta que provavelmente representava suas economias de vida. Acabou. Apague meu número. Ele se afastou, deixando Jéssica parada lá sozinha, exposta e humilhada na frente de todos que testemunharam sua queda. Ela se virou para mim, lágrimas escorrendo pelo rosto, toda a pretensão finalmente estilhaçada. Marcos, eu destruí tudo. Tiago era uma mentira, Preston era um erro, tudo o que pensei que queria era só, vazio. Você era o único homem que realmente me amava, que me via como mais do que só um rosto bonito ou símbolo de status. Joguei fora algo real por uma ilusão e agora não tenho nada. Sua voz quebrou completamente. Acordo todos os dias no meu quarto de infância, trabalhando no varejo por salário mínimo, e penso sobre a vida que poderíamos ter tido. O quintal que você construiu, os scrapbooks que você fez, a forma como planejou aquela caça ao tesouro de aniversário. Você me amou genuinamente e eu cuspi nisso porque era estúpida demais para ver que amor real não é sobre carros caros ou restaurantes chiques. É sobre alguém que aparece, que se importa, que constrói algo com você em vez de só te usar. Grace apertou minha mão, me dando espaço para responder. Olhei para Jéssica, realmente olhei para ela, e vi alguém que havia finalmente aprendido a lição mais tarde demais. Jéssica, eu disse calmamente, espero que você encontre alguém que a faça querer ser melhor, não alguém que a faça se sentir menor. Mas essa pessoa nunca mais serei eu. Você não apenas partiu meu coração. Você me fez sentir inútil, sem ambição, patético. Levei meses para reconstruir minha autoestima depois que você terminou de destruí-la. Eu sei que ela sussurrou. Sinto muito. Aceito seu pedido de desculpas. Mas não te perdoo. E definitivamente não te quero de volta. Me virei para Grace, que estava me observando com aqueles olhos compreensivos. Pronta para sair? Temos aquela reserva na cabana, e quero evitar o trânsito. Absolutamente, Grace sorriu, já se movendo em direção à saída. Enquanto saíamos, ouvi os soluços de Jéssica atrás de nós, mas não olhei para trás. No estacionamento, Grace me parou antes de chegarmos ao meu carro. Sabe o que eu não te contei sobre mim? O que é isso? Minha avó me deixou um fundo fiduciário quando morreu. Cerca de 3 milhões de reais. Pisquei, processando essa informação. Você é rica. Independentemente rica, tecnicamente. Mas vivo modestamente porque dinheiro nunca foi o que me faz feliz. Trabalho significativo, relacionamentos genuínos, prazeres simples, isso é o que importa para mim. Ela estudou meu rosto cuidadosamente. Isso muda alguma coisa? Só que definitivamente vou deixar você pagar a gasolina neste fim de semana, brinquei, então fiquei sério. Grace, me apaixonei por você por quem você é, sua bondade, sua paixão por ajudar animais, a forma como me faz rir. Sua conta bancária não muda nada disso. Ela me beijou ali mesmo no estacionamento, e ouvi um som atrás de nós. Jéssica nos havia seguido e estava parada congelada, assistindo essa revelação final. A realização de que Grace tinha tudo o que Jéssica havia valorizado, riqueza, status, sucesso, mas escolheu viver simplesmente com um orientador educacional que construía jardins no quintal e fazia scrapbooks. A ironia era quase poética. Dirigimos em direção às montanhas enquanto o sol se punha, indo para um fim de semana de risadas, karaokê terrível no carro, e o tipo de alegria simples que dinheiro nunca poderia comprar. Pelo espelho retrovisor, vi Jéssica parada sozinha no estacionamento, finalmente entendendo exatamente o que havia perdido. Não meu salário ou meu status ou meu potencial para avanço. Ela havia perdido alguém que a teria amado incondicionalmente, que teria construído uma vida com ela tijolo por tijolo, que a teria valorizado por quem ela era ao invés do que ela podia oferecer. Ela havia apostado no flash e perdido tudo real. Eu havia encontrado alguém que valorizava a substância, e ganhado tudo o que importava. A maior vitória não era o sofrimento dela, era a minha felicidade. E quando Grace estendeu a mão para segurar a minha, cantando desafinada no rádio enquanto planejava que trilhas exploraríamos, percebi que nunca havia sido mais contente, mais amado, ou mais eu mesmo. Jéssica havia estado certa sobre uma coisa, eu não era material para casamento para ela. Mas eu era perfeito para alguém que realmente me merecia.